Fala galera, beleza? Fabrício Ferro de volta. Depois de um tempo sem gravar vídeo, volto hoje para falar sobre o artigo 855B, que é o acordo extrajudicial. Quer saber? Aguenta aí depois da vinheta. Beleza galera? Seja bem-vindo de volta ao canal. Bom, o artigo 855B da Consolidação das Leis do Trabalho, colocado lá na reforma de 2017, que vai completar já um ano agora, no próximo dia 11 de novembro, traz a possibilidade do acordo extrajudicial. E qual é a novidade? Quase nenhuma. A única hipótese é que as partes não vão litigar, não vai ter conflito. As partes vão conversar antes de ir ao judiciário para a homologação do acordo. Vou explicar. Antigamente, quando existia uma ação, normalmente quem começava essa ação era o empregado que pleiteava alguns direitos que se dizia não ter recebido durante o contrato de trabalho. Hoje em dia continua acontecendo as ações. O empregado procura um advogado e vai até a Justiça do Trabalho pleitear alguns benefícios. Mas os advogados mais antenados com a reforma, com as atualizações, procuram já a parte contrária, ou seja, a empresa, quando é quem propôs a ação foi o advogado, e já entram com um acordo em comum, já discutem antecipadamente e entram com uma ação para homologação do acordo. O acordo é extrajudicial, então ele vai para o judiciário para homologação. É importante que sejam dois advogados. Um advogado só não pode representar as duas partes, porque se isso acontecer, certamente a Justiça do Trabalho não vai homologar seu acordo. O advogado do empregado pode ser o advogado do sindicato. Se você não tem condições de contratar um advogado, você pode procurar o sindicato. Quando chegar o momento de ingressar com a ação, vai ser feito através apenas de uma petição, o que a gente chama de petição em conjunto, ou seja, o advogado da parte autora, o reclamante, empregado, e o advogado da parte reclamada, a empresa, o empregador. Nessa petição é recomendado aos colegas advogados e que devem saber disso, que você faça um resumo de quanto tempo durou o contrato do trabalho e quais são os pedidos que fundamentaram aquele acordo. Nessa fase, nessa apresentação da petição inicial, você vai dizer justamente o que os valores se referem, que o que a gente costuma dizer é descrever os valores pela descrição das verbas. É importante também colocar nesse acordo se está dando quitação geral ao contrato de trabalho ou não. Via de regra, se você não colocar essa cláusula, não resolver já nesse acordo antecipado, provavelmente seu acordo não vai ser homologado na Justiça do Trabalho. E aí, eu falo depois. Depois de protocolada a ação, assinada pelos dois advogados, a Justiça do Trabalho vai distribuir para uma das varas de trabalho se tiver mais de uma na sua cidade. Vai ser encaminhada ao juízo que vai determinar ou não uma audiência. Via de regra, essas audiências têm acontecido sim, com a presença das partes, empregado e empregador. O empregado pode faltar à audiência, já que o acordo já foi assinado? Não. Não recomenda-se que o reclamante, o autor, falte dessa audiência. O reclamado existe discussão nesse último ano, aí, desde o início da vigência. Porém, eu recomendo sempre que as duas partes compareçam, tanto o empregado quanto o empregador. Se o empregador não puder ir ou tiver algum tipo de ânimo, que eu acho que não é o caso, afinal de contas não estariam fazendo um acordo, que seja então encaminhado pelo menos um preposto para não gerar um prejuízo do acordo. Nessa audiência, o juízo vai questionar a validade do acordo para as duas partes e então, assim, homologar. Homologado quer dizer chancela do judiciário e nada mais se poderá pedir além do que está constante no acordo. Lembro que se, em alguns casos, você constar quitação total, não vai poder pedir mais nada em nenhuma outra ação. Uma coisa que é importante lembrar é em relação à suspensão do prazo. Quando você entra com esse pedido de acordo extrajudicial para homologação na Justiça do Trabalho, aquele prazo de 2 anos para você entrar com uma ação fica suspenso. E depois da homologação, aquele prazo volta a fluir.
Em relação à homologação, vale lembrar que a Justiça do Trabalho não tem a obrigação de homologar o acordo, pois, se surgir alguma dúvida em relação aos termos que estão ali apostos, com certeza o juiz do trabalho não vai homologar. Cabe ao recurso ordinário? Há alguma controvérsia nisso nessa jurisprudência recente. Então, na minha dica, a minha opinião é que se você tiver algum problema com a homologação, ingresse novamente com a ação para então apresentar termos mais definidos. Espero ter ajudado. Se você gostou, comenta aqui no Facebook ou então no canal do YouTube. Acompanhe a gente e, se você puder, compartilhe nosso conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.